Olá, queridos irmãos e amigos. Este comentário, sem dúvida nenhuma, vai responder à pergunta que muitos irmãos e amigos me fizeram. Caríssimos irmãos e amigos, muitos pastores bem conhecidos no YouTube dizem insensatamente mesmo que cada cristão pode escolher um dia da semana para guardar e santificar, negligenciando a palavra de Deus, indo em direção oposta do que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das Escrituras, jamais diria uma insensatez dessa. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele tinha conhecimento do que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, e ensinava e pregava que o único dia que Deus abençoou e santificou é o sábado. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, escreveu: anulamos, pois, a lei pela fé? E responde: de maneira nenhuma, de modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. O que significa estabelecer? Pôr em vigor, firmar. Caríssimos irmãos e amigos, que fique bem claro o seguinte: aqui o apóstolo Paulo não está se referindo ao dia de guarda, não está se referindo ao sábado. Prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 5, abram a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, 14, versículo 5. Abram as suas Bíblias. Nós encontramos a palavra ou o adjetivo iguais. Iguais. Essa palavra, esse adjetivo, iguais, não está no original grego. Pode notar que na sua Bíblia está com letra diferente, para deixar bem claro que não está, que não consta no original grego. No original grego está escrita da seguinte maneira: outros julga todos os dias. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Ou o apóstolo Paulo está falando do quê? O apóstolo Paulo está falando a respeito do jejum. Do jejum? Não. Sim. O apóstolo Paulo está falando a respeito do jejum. E eu vou explicar por quê. Alguns judeus diziam que jejuar em qualquer dia da semana era pecado. Uma obra literária muito conhecida, chamada Didaquê, capítulo 8, versículo 1, escrita no primeiro século e constituída de 16 capítulos, uma obra pequena, mas de grande valor histórico e teológico, condena
ordenava o uso do jejum no segundo e quinto dia da semana. O Didaquê dizia que teria que ser no quarto ou sexto dia da semana. Entenderam? O apóstolo Paulo, esclarecendo aos cristãos, disse que cada um podia escolher o dia que quisesse para jejuar, e que não era pecado coisíssima nenhuma. O apóstolo Paulo não está falando de jeito nenhum a respeito do dia de guarda, a respeito do sábado. Russell, Norman, Champlin, observador do domingo, autor de vários livros, diz claramente em seu comentário bíblico que o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos não afirma que o dia de sábado foi abolido e que também pode ser substituído. Ouçam o que diz Russell Norman Champlin. Ele disse em seu comentário: não dispomos de meios para julgar com base neste texto, nem com toda certeza, se Paulo queria incluir ou não o sábado na lista dos vários dias especiais que os irmãos débeis na fé insistiam em observar. Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, volume 3, página 839. Portanto, caríssimos irmãos e amigos, aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do jejum. Uns jejuavam no segundo e quinto dia da semana. O Didaquê recomendava para jejuar no quarto e sexto dia da semana. O apóstolo Paulo veio e disse que podia jejuar em qualquer dia da semana, aquele dia que fosse mais favorável àquela pessoa que fosse jejuar. Acabou, pronto. Não distorçam a palavra de Deus. Peçam conhecimento, sabedoria a Deus para entendê-la melhor. Um grande abraço, queridos irmãos e amigos. Fiquem com Deus.